35. Noite de Mongols capítulo 291. O mundo de hoje não é seguro, fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado o que estou fazendo. Correndo pela minha vida, é claro. Louie já está morto como uma porta. Não tenho tempo para entreter suas perguntas sem sentido. Não bloqueie meu caminho. Era isso que o Alice realmente queria dizer. Mas o outro grupo tinha uma classificação mais alta no caminho da espada flamejante e também era muito mais forte. O Alice não precisaria mais correr para salvar sua vida se dissesse tudo isso logo de cara. Porque ele seria enterrado ali mesmo. Assim, ele só conseguiu conter suas palavras e retornar à sua forma original, caindo em um canto. Encontre o original em Hosted Novel. Ele tomou cuidado extra ao descer, evitando com medo os pontos com sombras e ficando deliberadamente em plena luz do sol. Evidentemente, a cena anterior o traumatizou. Ficar completamente exposto à luz do sol daquele jeito era muito desconfortável para o Alice, que sempre viveu na escuridão como um criminoso procurado até agora. No entanto, comparado à sua segurança pessoal, esse desconforto não era nada demais. Ele não queria acabar como Louie, que se escondeu nas sombras e morreu de uma morte muito estranha e anormal. Entretanto, mesmo que fosse assim agora, a sensação de pavor que o Alice sentia estava ficando mais forte a cada minuto, o que era algo que ele simplesmente não conseguia entender. Ele claramente havia fugido daquela livraria assustadora usando os métodos mais rápidos possíveis e não havia entrado em contato com nenhuma sombra. Então por que ele não se sentia nem um pouco seguro? Deve ser porque eu não fui longe o suficiente. Droga. Tudo porque essa pessoa de repente cortou e bloqueou o caminho. Tenho que lidar com ela rápido, senão as coisas vão piorar muito. O Alice pensou sobre isso e escolheu falar. Reportando, Madame Paza. Nosso alvo trouxe o livro para a livraria e provavelmente recebeu a proteção do dono. Receio que a dificuldade da missão tenha que ser reavaliada. Eu só poderia recuar temporariamente, mas Sir Louie. Ele já está morto. Das sombras veio uma voz extremamente chocada. Ele está morto. A sombra negra como o breu se transformou em uma mulher com a mesma roupa preta e justa que Louie usava. Ela deu 2 passos para frente, seu olhar incrédulo tingido com uma raiva arrepiante. Livraria? Do que você está falando? Ele é apenas um mortal. Além de um rank supremo, ninguém pode matar um assassino das sombras nas sombras. A menos que Louie não tenha entrado em seu modo furtivo e enfrentado o oponente de frente, uma luta não é algo que ele não possa lidar. É. Se ele está morto, por que você ainda está vivo? Paz avançou de forma ameaçadora, como se suspeitasse que o Alice estava mentindo ou simplesmente desertando. Porque esse cara também é de nível supremo, no mínimo. No começo, o Alice se sentiu um pouco esmagada pela insistência incessante de Paza, mas então percebeu que não entendia a qual livraria ele estava se referindo. Ela havia presumido que ele estava falando sobre a livraria de livros usados de Theodore. Não. Não. É aquela livraria. Aquela que não tinha nome. O Alice explicou incoerentemente, mas, a essa altura, ele sentiu algo severamente errado. Informações sobre aquela livraria foram ditas como se estivessem seladas e outros poderes poderiam não saber sobre isso. Entretanto, não havia razão para que o caminho da espada flamejante não soubesse. Porque a organização simplesmente não nos contou que Theodore havia se mudado para perto daquela livraria e que havia a possibilidade de entrar em contato com aquele ser assustador. Como eles puderam simplesmente mandar um bando que não consegue nem lutar de frente contra um de nível destrutivo para morrer? Mas o tempo era essencial, e o único pensamento de Alice naquele momento era escapar rapidamente e não pensar muito nisso. Esses pensamentos foram passageiros, mas o Alice os jogou para o fundo da mente em um instante. E o inimigo tinha um meio especial de lidar com criaturas umbras. Já sabia há algum tempo que entraríamos em ação hoje. Já havia uma emboscada armada, então quando Louie entrou, ele foi pego de surpresa por uma armadilha. Eu vi sendo engolido pela sombra com meus próprios olhos. O oponente deve ter a habilidade de controlar o poder das criaturas umbra. Madame Paza, vamos embora. Não, vamos correr. Será tarde demais se não formos agora. O Alice já estava suando frio ao dizer isso,
Enquanto dava alguns passos para trás apressadamente, com medo de acidentalmente entrar em contato com o corpo de Paza. Esses assassinos das sombras que haviam sido transformados em criaturas Umbra agora não eram, em sua opinião, diferentes de uma bomba ambulante. Se aquele ser assustador liberasse a mesma habilidade e eliminasse Paza diretamente, o Alice não queria ser enterrada ao lado dela também. O olhar lívido de Paza se iluminou um pouco. Ela vagamente sentiu que algo estava errado também. O olhar ansioso e em pânico de Alice não era falso, mas ele não parecia estar apenas com medo de alguém alcançá-lo, mas mais com medo de si mesmo. Um meio de controlar criaturas Umbra. Não, isso também pode ser uma desculpa. Pode haver outra razão para esse medo. Uma consciência culpada. Paz ainda estava julgando a verdade das palavras de Alice porque ela não conseguia acreditar que Chloe iria morrer. Ela pesou suas opções e disse friamente, deixa pra lá. Eu vou acreditar em você, por enquanto. Vamos embora. Miau, um ronronar suave interrompeu Paz abruptamente. O Alice tinha acabado de exalar e de repente engasgou. Seu coração batia loucamente quando ele virou a cabeça rigidamente para ver um gato branco gordinho passeando do cruzamento. O jeito como esse gato andava era adorável. Seu rosto inocente, mas fofo, fazia com que parecesse apenas um gatinho que passava. Paz apenas levantou as sobrancelhas, mas ao lado dela, o Alice já estava em pânico e se virando para correr. Era esse o gato que ele viu na livraria, aquele embalado nos braços do dono da livraria. Ele tinha ido atrás dele. Como se tivesse visto um espírito maligno, o rosto de Alice contorceu de medo quando ele exclamou, não, não. Paza foi alertada e imediatamente sacou as duas lâminas negras amarradas em suas costas e desembainhou as dezenas de adagas no arreio de couro ao mesmo tempo. Sem um momento de hesitação, elas dispararam em direção ao gato, carregando o poder e o veneno das sombras, cortando um lindo arco no ar. Zwoosh, zwoosh, zwoosh. Paza proferiu um encantamento, ativando a técnica gravada naquelas adagas. Tudo aconteceu num piscar de olhos. E a velocidade de reação de Paza foi, sem dúvida, digna de um assassino das sombras. Qualquer jogador de nível destrutivo comum aqui certamente teria que prestar atenção para lidar com esse movimento e seria adiado por algum tempo. Infelizmente, ela estava enfrentando uma forma embrionária que havia roubado o poder de um deus falso. As adagas atingiram o alvo e cravaram-se no corpo daquele gato branco. E as dezenas de lâminas sugadas para a superfície fizeram com que ele parecesse um ouriço. Entretanto, não houve derramamento de sangue. A forma do gato branco foi cortada pelas adagas, transformando em uma forma estranha. Mas então, ele abriu a boca, revelando inúmeros tentáculos e olhos se contorcendo por dentro antes que todo o radial explodisse, expandindo várias centenas de vezes, achatando todas as construções nos arredores e transformando toda a área em um enorme covil que cobria tudo. Miau, ele abriu seu enorme olho interno e sorriu ironicamente para as duas presas antes de soltar um ronronar suave e estranho. Muen. O It saiu para brincar e tentar pegar um pombo. Vá cuidar de It mais tarde e não o deixe correr muito. Tome cuidado, para que ele não seja sequestrado por alguém. Após ver Theodore sair, Lin Jie chamou seu assistente com um suspiro. O mundo hoje não é seguro. A jovem olhou para ele e assentiu inexpressivamente. Noite de Mongols capítulo 292, pai de Lin Jie, certo? Lin Jie gritou de repente para Muen quando ela estava prestes a sair. Ele vasculhou debaixo do balcão e tirou um cachecol de lã branca. Sorrindo para Muen, ele acrescentou, é quase inverno, mas, felizmente, tenho este cachecol que foi lavado recentemente. Você deve usá-lo por enquanto, vou levá-la para comprar um novo nos próximos dias. A temperatura está caindo. Você ficará bem na loja, mas tome cuidado quando estiver do lado de fora. Muen recuou e ficou em pé diante do balcão obedientemente. Quando ela estendeu a mão para pegar o cachecol, ela ficou chocada com a sensação macia e fofa. Parece que a textura do cachecol lembrava a pele de Witei, embora muito mais macia e quente. A menina cutucou o objeto com cautela. Vendo Muen congelado em confusão, Lin Jie colocou a mão na testa e disse, esqueci que você nunca usou esse tipo de cachecol antes. Vamos lá, abaixe a cabeça. Ele tirou o cachecol de lã dos braços de Muen e se inclinou sobre o balcão para colocá-lo sobre o pescoço de Muen, finalizando com um laço elegante. Tudo pronto. O satisfeito Lin Jie fez os ajustes finais na posição do cachecol,
Ele avaliou a jovem garota diante dele que havia evoluído para Muen, o interdition. A maior parte de seu pequeno rosto estava enterrado no cachecol de lã branco e fofo, fazendo-a parecer ainda menor do que o normal. Muen inclinou a cabeça e esfregou curiosamente a ponta do nariz em volta das bordas do cachecol. Ela podia sentir seu calor preso dentro do cachecol, esquentando seu corpo. Cachecóis são incríveis. Colocar um cachecol no inverno é basicamente adicionar uma camada extra, disse Lin Ji. Muen apenas assentiu em contemplação. Lin Ji sorriu e deu um tapinha na cabeça da garota. Tudo bem, você pode ir agora. Um animal de estimação frívolo como o Itei frequentemente atrai atenção indesejada. Os prós resultantes superarão em muitos contras se ele for levado por alguém. Sem mencionar os esquisitos desta sociedade. Se eles não gostam de gatos, pense nas atrocidades que podem cometer. O IT está sempre em perigo quando está do lado de fora. Muen deu um murmúrio de reconhecimento antes de sair e fechar a porta atrás de si. Lin Ji a viu partir com um aceno antes de exalar bruscamente e seu sorriso gradualmente desaparecer. Retornando a seu assento, ele pegou o diário mais uma vez e o abriu. Seus olhos pararam na página com sangue espalhado nos nomes de Professor Lin e Professor Zhang, entre alguns outros. Lin Ji demonstrou grande interesse neste Professor Lin desde o início, principalmente por ter o mesmo sobrenome e também pelo papel aparente do professor como líder desta malfadada expedição arqueológica. As informações neste caderno ainda estão em grande parte incompletas. Com base nessas entradas de diário, o dono deste caderno parece estar um pouco distante do professor, pois as interações entre eles são poucas e distantes. Ele era apenas um membro comum da equipe arqueológica que, no fim das contas, era responsável apenas por seu trabalho e estava entre os poucos sortudos que sobreviveram por um longo período de tempo. Sem acesso ao objetivo da expedição, o dono do diário não tinha a mínima ideia do propósito por trás de sua pesquisa. Antes de sua transmigração para cá, Lin Ji nunca tinha ouvido falar de nada relacionado ao tópico em questão, provando ainda mais que era de fato um beco sem saída. Isso parecia bastante razoável. Toda a equipe arqueológica tinha sido dizimada, e a equipe de construção e a instalação de pesquisa acima do solo provavelmente teriam sofrido também. Alguém em sã consciência teria querido continuar. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, quem estava apoiando essa equipe arqueológica em primeiro lugar? Foi o Instituto de Pesquisa mencionado no periódico ou foram outros constituintes? Apenas folhear este diário nunca responderia nenhuma dessas perguntas. Professor Lin e Professor Zhang pareciam estar desempenhando o papel recorrente de instigadores. Eles escolheram avançar em direção a um perigo desconhecido, mesmo quando metade da equipe estava ferida ou morta, aparentemente sem considerar se ajuda chegaria. Era improvável que não houvesse problemas dentro da equipe. Lin Ji esfregou o papel grosso e teve algumas reservas. O professor Lin já havia realizado de 7 a 8 anos de trabalho arqueológico, embora tivesse apenas há 30 anos. Claro que ele sobreviveu à sua aprovação anterior. Lin Ji realmente teve um vago palpite. De todos que ele conhecia, havia um professor chamado Lin que se encaixava perfeitamente em todos os critérios acima. O nome completo deste professor Lin era Lin Mingai. Ele se formou em um curso de arqueologia em uma universidade de prestígio no exterior ainda jovem. Voltou para casa para trabalhar depois e se envolveu em muitas grandes descobertas arqueológicas. Com seu currículo bem elaborado, ele se tornou um professor de prestígio e autoridade aos 37 anos e educou inúmeros alunos. Além do currículo glamouroso, o professor Lin também tinha uma identidade com menos importância em comparação. Isto é, sendo o pai de Lin Ji. Enquanto olhava o diário, Lin Ji começou a murmurar para si mesmo: lembro-me de quando ele tinha 30 anos. Aquele acidente ocorreu quando ele tinha cerca de 40 anos. Lin Mingai, que havia alcançado feitos brilhantes em uma idade tão jovem, nunca mais participou de nenhum trabalho relacionado à arqueologia depois dos 40 anos. O motivo não foi outro senão um infeliz acidente de carro que ele sofreu quando tinha 40 anos, que resultou na amputação das duas pernas e na necessidade de ficar preso a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Encontro original em Hostel Novel. Sua esposa, grávida de 8 meses, com quem ele foi casado por menos de 2 anos, faleceu após mal conseguir dar à luz. Um golpe tão grande o fez cair em espiral. Com um estado mental deteriorado,
Lin Mingai ainda conseguia manter um estilo de vida normal inicialmente, mas a perda gradual de sua sanidade o levou a eventualmente escolher o suicídio quando Lin Jie tinha apenas 13 anos. Ele deixou o gás ligado depois de tomar alguns comprimidos para dormir. Lin Jie tinha certeza de que não tinha quaisquer laços restantes em seu velho mundo quando transmigrou. E Lin Mingai definitivamente desempenhou um papel enorme nessa mentalidade. A escolha dos estudos folclóricos como especialização e aquisição de experiência prática desde muito jovem também foram amplamente influenciados por seu pai. Infelizmente, devido à instabilidade mental de Lin Mingai, Lin Jie não tinha uma imagem clara das experiências passadas de seu pai. Qualquer informação que ele tivesse era principalmente coletada de antigos alunos de seu pai, que não eram muito abrangentes. Até o momento, o próprio Lin Jie mal se lembrava de muito sobre seu pai. O professor já tinha alguns problemas mentais no passado. O professor Zhang era o psiquiatra responsável por ele naquela época e eles se casaram imediatamente depois. Essas eram palavras que Lin Jie ouvia com frequência quando pessoas já bem-sucedidas vinham consolá-lo. Lin Jie só conseguiu suspirar ao se lembrar disso. Sim, professor Zhang. Lin Mingai havia se casado com o psiquiatra responsável por ele apenas 2 anos depois de se tornar professor. E o nome desse psiquiatra era Zhang Kaiyong. Professor Lin, professor Zhang. Agora tudo parecia ficar mais claro. Lin Jie descansou o queixo sobre os dedos entrelaçados por hábito enquanto olhava para o diário. Eles frequentemente mencionavam um acidente de carro, e eu já confirmei isso investigando às escondidas. Havia até registros de hospitalização. Ou é uma coincidência ou alguém está encobrindo isso deliberadamente. A única pista está na única outra pessoa cujo nome completo foi escrito neste diário. Aluno do professor Lin, Duan Xuemin. Lin Jie fechou os olhos. Ele tinha visto os antigos anuários estudantis em sua casa. Havia alguns cujos sobrenomes começavam com Duan, cerca de um punhado. No entanto, ele mal conseguia se lembrar dos nomes deles. Estudante Duan. Jornal. Lin Jie fechou o diário e abriu a capa. Ele se lembrou de onde tinha visto esse caderno. Noite de Mongols capítulo 293. Mantis persegue a cigarra Instituto Arqueológico de Relíquias Culturais Chengdu. Lin Jie lentamente modulou o éter para raspar as manchas de sangue e a sujeira que cobriam a capa do caderno, que havia formado uma casca. Ele não estava acostumado a utilizar tal éter, afinal, ele ainda era uma pessoa comum e não tinha muitas oportunidades de usá-lo. Lin Jie simplesmente acumulava éter constantemente durante seu tempo no reino dos sonhos quando dormia. Como um esquilo com seu estoque de bolotas, isso lhe dava uma sensação de segurança um tanto inexplicável. A casca gradualmente começou a lascar devido ao cinzelamento da éter informe, e pequenos pedaços caíram por todo o balcão. No canto inferior esquerdo da capa do diário, algumas palavras antes escondidas pela sujeira começaram a tomar forma. Eita! Lin Jie soprou os recortes sobre a mesa, revelando um diário fresco. Apesar de ter passado das mãos do contrabandista do distrito inferior para Theodore, nenhum antigo guardião do diário pensou em raspar a casca imunda do caderno. Uma falta inerente de tempo era uma possibilidade, embora também pudesse ser porque eles achavam isso desnecessário. É claro que eles poderiam não estar dispostos a tentar, pois não tinham o conjunto de habilidades necessárias. Normalmente, a restauração de relíquias antigas deve ser feita com o uso de ferramentas específicas. No entanto, Lin Jie não estava em casa nem na escola, e a única ferramenta utilizável que ele tinha à disposição era uma chave de fenda, que definitivamente não deveria ser usada em um livro tão delicado. Dessa forma, Lin Jie só podia contar com energia etérica acumulada, que ele próprio quase havia esquecido, como um substituto para as ferramentas profissionais necessárias para limpar o diário. E olhando os resultados, o processo ocorreu sem problemas. Instituto Arqueológico de Relíquias Culturais Chengdu. É de fato esta instituição que dá aos participantes de seus seminários de arqueologia diários como lembranças. Somos a State Novel. Encontre-nos no Google. Lin Jie finalmente entendeu por que o livro parecia tão familiar. Porque ele próprio possuía um caderno exatamente do mesmo modelo, completo com a caneta tinteiro que o acompanhava. Embora ele tenha se formado em estudos folclóricos por causa das raízes acadêmicas de sua família, as pessoas que vinham à sua casa quando ele era jovem eram, em sua maioria, pessoas que estudavam arqueologia e história. Por meio de exposição prolongada,
O conhecimento de Lin Ji sobre arqueologia era bem extenso. Como mencionado anteriormente, Lin Ji era arrastado para ajudar o departamento de arqueologia da escola vizinha sempre que faltava mão de obra. Da mesma forma, aqueles que respeitavam o falecido professor Lin sempre depositaram suas simpatias em Lin Ji e esperavam que Lin Ji assumisse o manto de Lin Mingai. Eles frequentemente arrastavam Lin Ji para participar de uma infinidade de seminários acadêmicos ou simplesmente o levavam para sítios de escavações arqueológicas. No entanto, Lin Ji ainda não demonstrou interesse em nada disso. Ele não gostava de conduzir pesquisas sobre os mortos e os antigos. Em vez disso, ele preferia algo que pudesse apreciar em primeira mão, como a cultura dos humanos vivos no mundo de hoje. Além disso, aqueles olhares expectantes não eram tecnicamente direcionados diretamente a ele. Então, por que ele tentaria agradar essas pessoas? Claro, Lin Ji também não era chato, e ele obviamente não verbalizaria seus pensamentos internos tão casualmente. Ele ainda iria a esses seminários, embora isso fosse feito principalmente como subterfúgio. Além disso, o seminário organizado pelo Instituto Arqueológico de Relíquias Culturais Chengdu foi um evento bastante insignificante do qual Lin Ji participou. O caderno seria guardado junto com outras lembranças de Lin Ji, para nunca mais ser tocado. Nunca imaginei tal resultado, ver esse tipo de caderno novamente neste outro mundo. Olhando para as palavras borradas e inscritas na capa, Lin Ji não conseguiu descrever as emoções pelas quais estava passando enquanto batia o dedo na testa. O diretor daquele instituto parecia ter o sobrenome do An. Alguém o apresentou uma vez como um aluno de Lin Mingai. Ele parecia ter trabalhado em Chengdu por algum tempo, mas esse diretor do An nunca o visitou, nem mesmo aparecendo durante o funeral. Então, parece que esses dois tinham um relacionamento bastante comum. Se eu tivesse me dado ao trabalho de investigar mais profundamente naquela época, talvez eu tivesse conseguido descobrir se o diretor do An era o Duan Xueming mencionado neste diário. Lin Ji balançou a cabeça e continuou com sua divagação. Ainda assim, com esse tipo específico de caderno, o Instituto Arqueológico de Relíquias Culturais Chengdu deve estar ligado a todo esse evento. Pode muito bem ter sido o instituto de pesquisa mencionado nas entradas. Só tem um problema. E se o dono deste diário tivesse, como eu, obtido o caderno apenas em algum seminário aleatório do passado? Urg. Lin Ji suspirou. Extrair a verdade de um caderno tão sujo estava se mostrando muito difícil. Ainda faltavam muitos elementos incertos e pontos-chave. De acordo com a declaração de Theodore e o próprio julgamento de Lin Ji, o caderno parecia ter mais de 100 anos. No entanto, Lin Mingai sofreu aquele acidente de carro apenas 24 anos antes. Supondo que ele realmente estivesse liderando essa expedição arqueológica naquela época, isso significaria que o tempo fluiu de forma diferente nos dois lados. Ou talvez, quando ele pulou pela porta, houve uma distorção no contínuo espaço-tempo, enviando-o para o distrito inferior de 100 anos atrás e deixando para trás tudo o que Lin Ji via agora. O distrito inferior de Norzin parece esconder alguns grandes segredos. Traços da segunda era ou até mesmo anteriores devem estar lá. Se sim, pode até haver algum poder antigo e secreto escondido lá embaixo. Esse foi mais um motivo para Lin Ji visitar o distrito inferior. Já que toda a equipe de quase 30 pessoas recebeu ordens de documentar suas experiências, certamente este diário não seria tudo o que restaria. Se Lin Ji pudesse obter os diários de outras pessoas, ele estaria um passo mais perto da verdade. Além disso, como há uma barreira linguística entre os dois mundos, este caderno seria apenas uma série de rabiscos ilegíveis que não valem nada do ponto de vista local. Mas Theodore mencionou os muitos problemas que surgiram por manter este diário, além de ser observado. Isso tudo significa que há uma possibilidade de que um grupo de pessoas já tenha descoberto o valor deste notebook em Azir. Isso explicaria a demanda pelo notebook. Entender tudo apenas por possuir este caderno parece improvável, mas se eu fosse fazer uma suposição ousada, eles já podem ter outros cadernos ao seu alcance, ou talvez até outros objetos da Terra. Um pingente feito de cristais amarelos balançava levemente ao vento, brilhando enquanto fazia. Isso realmente reflete a beleza do mineral que foi completamente esgotado em Azir. Através dos raios refratados pelo cristal, Cleveland suspirou enquanto olhava para o gigantesco ninho no centro, que havia engolido duas pessoas e tinha olhos por toda parte.
É realmente inédito que uma criatura onírica juvenil demonstre tamanha força. Deve ser pelo menos de nível supremo. Ele guardou o pingente no bolso com um sorriso triunfante ao sentir as flutuações nos limites ao redor. Não é de se espantar que Lord Sandalphon tenha mudado de planos repentinamente. Sacrificar esses 2 peões para armar uma armadilha para obter um animal de estimação tão excepcional definitivamente valeu a pena. Noite de Mongolds capítulo 294. Desconhecendo Oriole atrás, um monstro colossal de carne e osso se espalhou por várias centenas de metros em todas as direções. O globo ocular enorme no centro se abriu, revelando os sarcomas internos e os órgãos pulsantes cheios de vasos sanguíneos. Entre as lacunas de carne pútrida, tentáculos que pareciam tiras brancas de luz se agitavam, perfurando as 2 figuras humanas indefesas e as estrangulando. Grandes quantidades de sangue foram espremidas delas antes de serem prontamente engolidas. As figuras humanas agora confusas eram o assassino das sombras Paz e o druida Alice. Eles eram alimento para esse monstro gigantesco e foram beliscados em formas bizarras, como se fossem pão mácio, por essa criatura voraz que não tinha consideração pelos sentimentos de sua comida. Os olhos de Alice mal permaneciam em suas órbitas, e a ponta do cajado dourado em forma de cabeça de lobo que ele segurava havia sido cravada em seu peito pela outra ponta. Sua forma meio-lobo se contorceu em um formato de alcaçuz, e sua espinha estava completamente exposta. Os únicos sinais de luta eram a leve contração incessante do que restava de seus nervos. Em face do pseudo-deus juvenil de nível destrutivo, o alheio simplesmente não tinha como oferecer a menor resistência. Até mesmo sua tentativa de transformação estava pela metade, interrompida com sua morte rápida. O Itei abriu a mandíbula e devorou um pombo em algumas mordidas. Ele era tão pequeno que mal podia ser considerado um lanche. Em contraste, Paza, que era mais forte, conseguiu permanecer consciente. Seus olhos estavam fixos no monstro diante dela enquanto uma mistura de pavor e raiva enchia seu rosto. As protuberâncias repugnantes ao redor dela exibiam sinais óbvios de corrosão por toxinas, soltando tufos de fumaça azul e preta. Pedaços se dissolviam em surtos de pus, enquanto vários tentáculos e membros começavam a se quebrar e caíam se contorcendo no chão. A multidão de olhos densamente compactados nas extremidades separadas piscava implacavelmente, produzindo rajadas agudas de ruídos de guinchos. Era como se todos eles fossem indivíduos separados com consciência independente. Esse foi o dano causado pelos ataques de Paza, prova direta de que esse assassino das sombras não deveria ser subestimado. Além disso, seu físico umbra modificado aumentou muito sua vitalidade, permitindo que ela permanecesse viva apesar de todo o seu corpo ter sido dilacerado. Mas infelizmente isso só serviu para prolongar seu sofrimento. Os alvos dos assassinos das sombras geralmente eram humanos, por isso seus métodos geralmente eram assim. Se o alvo dos ataques de Paza fosse um humano poderoso, ele ou ela provavelmente estaria morto. Mas, infelizmente, para o gigantesco pseudo-deus juvenil, tudo o que essas toxinas fizeram foi causar uma dor formigante em seus braços. Foi isso que matou Loe. Paza lutou impotente, sua visão ficou turva, e ficou extremamente difícil para ela respirar. A força em ambos os braços estava gradualmente desaparecendo enquanto o desespero absoluto a dominava. Ela era simplesmente incapaz de compreender essa verdade. Não. De jeito nenhum. Como a organização não poderia nos fornecer tais informações para realizar esta missão quando tal entidade estava tão perto? A organização é transcendente e sabe de tudo, até mesmo da verdade do mundo. Como eles poderiam não saber da existência de um monstro tão poderoso e hediondo? Deve ter havido definitivamente um motivo se eles sabiam, mas se recusaram a revelar. E esse motivo era nos enviar aqui intencionalmente para causar tensão com a livraria e atrair o monstro para se mostrar. Os olhos de Paza se arregalaram quando tudo ficou claro. Com o último suspiro, ela olhou além dos tentáculos sangrentos que estavam prestes a acabar com ela. Ela conseguia ver o humanoide flutuando no ar, assim como seu rosto familiar. Foi essa pessoa que transmitiu a tarefa para ela. Loe e Alice. O mesmo superior que estava aqui para completar a avaliação do novo recruta. Ele tinha uma expressão fria, mas confiante, os olhos focados no enorme monstro, mal piscando para os membros da organização em dificuldades e em agonia. Então é assim que o último pedaço da minha vida será apagado, pensou Paz enquanto os cantos de sua boca se curvavam levemente para mostrar sua repentina satisfação.
Tudo isso fazia parte do plano da organização. A organização é onisciente. Minha morte será uma lâmina afiada fornecendo minha contribuição final para a organização. Minha vida tem seu valor. Isso é ótimo. Cleveland não demonstrou interesse na assassina das sombras que sorria apesar de sua morte iminente. Eles eram produtos de experiências fracassadas que deveriam ser usados como ferramentas descartáveis. Quem se importaria se esses insetos das sombras viveriam ou morreriam? A única coisa em que ele prestou atenção agora foi na criatura gigantesca diante dele. Tendo sacrificado essas duas peças para estudar os resultados e observar de perto as consequências, o fascínio de Cleveland pelo monstro só aumentou. Mesmo a combinação de toxinas criadas por Voz da Perdição e Cálice de Sangue não foi capaz de efetivamente causar qualquer dano. Essa toxina mantida pelo inseto das sombras é supostamente mais do que capaz de reduzir um nível alto de classificação destrutiva em pulso, mas tudo o que fez foi fazer com que alguns tentáculos dessa besta dos sonhos se quebrassem. Sua estrutura é realmente incrível. Havia um olhar enlouquecido de avareza no rosto de Cleveland. Se ele pudesse analisar a anatomia dessa poderosa besta dos sonhos, ele talvez pudesse desenvolver uma ferramenta ainda mais poderosa. Ninguém sabia melhor sobre o poder dessas toxinas do que Cleveland, pois ele as criou. Afinal, Cleveland, que as pessoas conheciam como Poison Master, era um mago branco e um estudioso. Como um mago branco, sua habilidade máxima de combate estava apenas no nível Pandemonium. Mas, como um estudioso, ele poderia muito bem ter sido de nível destrutivo. A maioria dos experimentos biológicos e medicinais no caminho da espada flamejante foram amplamente supervisionados por ele. Alguns deles incluíam o experimento de biomodificação penumbral, que criou os insetos das sombras, além de sintetizar a Voz da Perdição e outras toxinas semelhantes. E essas instalações e materiais necessários foram fornecidos pela Raziel. Logicamente falando, Cleveland deveria estar sob Raziel. Mas a guia Sandalphon era responsável por recrutar novos membros de alto escalão, bem como manter conexões entre os outros 9 anjos, todos os quais tinham seus próprios subordinados. Muitos executivos de alto escalão foram aceitos por ela. Eles eram muito próximos dela também e, portanto, seguiriam de bom grado seu despacho. Cleveland foi uma delas. Originalmente, o plano era apenas recuperar o misterioso caderno que havia sido contrabandeado para fora do distrito inferior. Esta era uma missão relativamente fácil, mas Sandalphon havia enviado 2 insetos sombra para escoltá-los. Tudo isso porque o caderno estava supostamente conectado às origens do caminho da espada flamejante, fazendo com que a organização desse atenção especial a ele. Entretanto, por alguma razão incompreensível, aquele mortal visitou a livraria. Devido a isso, o plano sofreu uma mudança inesperada e se tornou uma missão de investigação. Agora, Lord Sandalphon ordenou que lhe coletasse os resultados. A matriz que foi configurada antes do tempo funciona perfeitamente. Sigilos de classificação suprema são realmente poderosos. Parece que esse gatinho ainda não sabe que pisou em uma armadilha e ficou preso. Cleveland apertou os olhos e observou os sigilos rúnicos escuros que tinham sido pregados antecipadamente em 5 cantos. As runas violeta escura suspensas no ar, vagamente formando uma gaiola com um raio de quase 1 quilômetro. O monstro desavisado ainda estava aproveitando sua comida, alheio à sua destruição iminente. Ah, o suposto dono da livraria divina não é grande coisa. Diante de um verdadeiro supremo como Lord Sandalphon, esse título onisciente é apenas um mero estratagema para enganar os outros. Cleveland realmente pensou isso, e os cantos dos seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Então, ele parou abruptamente. Porque um raio de luar apareceu na sua frente. Porque tem luar aqui. Esse foi o último pensamento que Cleveland teve enquanto sua visão se dissolvia no nada. Suas mãos erguidas, braços e, por fim, seu corpo, tudo gradualmente se dissipou em suave luar e se dissolveu no ar. Ao luar, uma jovem reservada olhava silenciosamente para o que restava dele, com os olhos desprovidos de qualquer emoção, habilidade, fonte da morte. Notiti de Mongols capítulo 295. Muen agora compreendido. Muen estendeu a mão e coletou o luar que antes era Cleveland. Da palma da mão dela, uma tênue lua crescente apareceu envolta em névoa, absorvendo toda a luz. Isso fez o contorno ilusório da lua parecer parcialmente mais sólido, assim como expandiu a área da superfície da lua. Em apenas um instante,
Cleveland, em seu âmago, foi completamente apagado da existência sem nem mesmo um grito. Fonte Morte, era de fato uma das 7 habilidades que foram devolvidas à Lua por direito. Era também a mais poderosa entre as 7. Nas mãos do apóstolo Book da Igreja do Domo, essa habilidade poderosa mal havia sido utilizada em 1/10 de seu verdadeiro potencial. Na verdade, ela foi até usada por ele como uma forma de julgamento de heresia, para ser usada apenas nos não-crentes da Igreja do Domo. Ela também deveria ser usada apenas para exterminar vidas humanas e, portanto, sua extensão de eficácia foi bastante diminuída. Para mim, o apelido de Book de Reino Morto era na verdade um insulto flagrante a essa habilidade. Mas desde que Muen recuperou a habilidade, ela voltou à sua fonte original, restaurando-a ao nível que deveria ter. Enquanto o luar se derramava e se afastava, uma onda sem forma emanou da lua dentro da palma de Muen. Auxiliada pelo vazio, todas as informações relevantes sobre o indivíduo Cleveland foram obliteradas. Sua vida foi tirada primeiro, seguida por quaisquer itens ou vestígios que pudessem ser ligados a ele. Exemplos incluíam a formação de sigilo rúnico que ele estava prestes a ativar, bem como os elixires e humanos modificados dos quais ele participou da criação. Por fim, sua existência, que foi reconhecida por outras entidades existentes, também foi cortada, tudo feito por princípios e leis distorcidas. Entretanto, o poder atual de Muen não era forte o suficiente e, portanto, a habilidade só poderia atingir o segundo nível. O conjunto de sigilos rúnicos nos arredores também se dissolveu instantaneamente em um luar sem forma. Se chegasse o dia em que ela conseguisse dominar o terceiro nível final dessa habilidade, seria o momento que marcaria sua ascensão ao verdadeiro posto supremo. Miau. O monstro de carne, sangue e tentáculos contorcidos soltou um ronronar estridente de gato enquanto engoliu o último pedaço de uma perna. Seu olho gigantesco se contorceu levemente e olhou para cima para ver um indivíduo familiar. Para esta descendente do pseudo-deus que uma vez roubou o poder da lua, Muen era uma verdadeira deusa da lua, tendo uma aura com a qual era muito familiar, gentil e digna, como se ela fosse sua mãe. Embora aquele homem imperceptível fosse muito mais assustador, essa superior maternal também merecia seu devido respeito e admiração. Miau assim. Apesar de não ter ideia do que havia acontecido, o ET ainda soltou um ronronar provocador inconscientemente enquanto caía para frente, encarando Muen. Como um gato, houve momentos em que seu corpo inchado o impedia de virar, e o ET sempre acabava preso no meio do caminho. Mas agora, quando retornava à sua forma original, o ET ainda podia utilizar seus tentáculos para ajudar nessa tarefa. Agora ele podia se empurrar, independentemente do seu tamanho. Bum! Essa enorme criatura parecida com uma almôndega começou a rolar em direção a Muen, destruindo prédios e rachando o chão no processo. Por fim, ele revelou sua barriga enquanto seus olhos brilhavam com um desejo inato de ser acariciado. Do ponto de vista de Oitei, ele se achava extremamente adorável para o resto do mundo. No entanto, aos olhos das pessoas comuns, era o resultado de uma cena bastante sinistra e destrutiva. O globo ocular enorme fixou-se em um olhar perverso e cruel, sugerindo o desejo do monstro de consumir pessoas. Muen desceu e suspirou enquanto observava a imagem jovial que Oitei estava exibindo. Ela estendeu a mão e deu um tapinha nos tentáculos com faixas brancas de Oitei. Havia apenas um pensamento em sua mente agora. O chefe estava certo, o mundo é realmente um lugar inseguro para um animal de estimação inocente como o Oitei. Sempre tem gente má de olho no Oitei, esperando para sequestrá-lo e fazer coisas cruéis com ele. Foi por isso que o chefe me enviou. Muen agora entendia as intenções do chefe. O Oitei era ganancioso e imprudente, enquanto o inimigo estava sempre tramando nas sombras, esperando pela oportunidade certa. Se Muen não tivesse chegado a tempo, o Oitei já teria sido pego. O chefe realmente tratou seu animal de estimação com cuidado. Por um lado, ele não conseguiu resistir ao ataque de fofura de Oitei e permitiu que ele saísse para uma refeição extra. Mas, ao mesmo tempo, ele também aproveitou essa oportunidade como um meio de se livrar de quaisquer intrusos com más intenções em relação à livraria. Por outro lado, ele estava preocupado com a segurança de Oitei e, por isso, fez com que Muen seguisse, para o caso de ele realmente ser pego. Entretanto, os inimigos de hoje não são comuns. Muen olhou para longe. Embora eu ainda não tenha dominado completamente o reino dos sonhos de Walpurgis para herdar seu poder,
Recuperar a autoridade da lua permitiu que meu corpo se transformasse, permitindo-me atingir o nível supremo. Mas como eu era originalmente um homúnculo, meu recipiente anterior já estava com defeito desde o começo. Se eu realmente quisesse ser um rank supremo, eu precisaria primeiro consertar esse defeito. Mesmo assim, tecnicamente ainda sou de nível supremo, mas não percebi a emboscada até que o chefe a mencionou. Parece que o inimigo é um verdadeiro supremo, diferente de Rodney, que foi acelerado à força por alguém, e também do pseudo-deus, que era naturalmente inferior, pois seu poder vinha de autoridade roubada. Os olhos de Muen gradualmente clarearam. Ela apontou o luar dentro da palma em uma certa direção, e ele se transformou em uma lança de luz que disparou e riscou o céu como uma estrela cadente na direção do mentor dessa emboscada. Ela agora entendia o que seu chefe realmente queria dizer. Ela precisava de uma batalha real para aprimorar seus poderes em rápido progresso. Ao mesmo tempo, ela iria se vingar daqueles que ousassem tocar no querido animal de estimação da livraria e acabar com o problema pela raiz. Hoje estava destinado a ser um dia extraordinário para os membros do Caminho da Espada Flamejante. Este foi um momento que os induziria a um medo inesquecível que permaneceria com eles pelo resto de suas vidas. Os colegas de Cleveland foram os primeiros a sentir que algo estava errado. Dos pesquisadores que trabalharam na biomodificação e nos elixires aos mágicos que pesquisaram sigilos com ele, cada traço de Cleveland foi apagado. Todos os produtos dos experimentos que Cleveland conduziu ou participou se desintegraram naquele exato momento. Pesquise no State Novel pelo original. Assassinos das Sombras em missão foram simultaneamente rejeitados pelo Reino das Sombras. Depois disso, as criaturas das sombras fundidas dentro de seus corpos tiveram uma separação completa. Uma força poderosa, porém invisível, separou vigorosamente os dois organismos diferentes fundidos como um. O resultado foi que cada célula em seus corpos foi lisada, fazendo com que os seres afetados implodissem e se transformassem em uma lama de sangue. Esse cenário ocorreu em quase 2/3 de todos os assassinos das sombras. Os perseguidores que estavam zombando na expectativa de que seu veneno fizesse efeito não podiam mais fazê-lo. Os magos que se preparavam para ativar os sigilos que haviam desenhado esqueciam o que eles eram. Após a morte de muitos membros, as operações do Path of the Flaming Sword foram expostas. Quaisquer planos em andamento que ainda não tinham sido expostos foram colocados em espera enquanto a organização inteira mergulhava no caos. Sandalphon estava escrevendo uma carta. Ela queria transmitir a vontade de Michael aos outros anjos. Ela queria que o resto dos anjos se unissem e viessem com um plano para lidar com o dono da livraria que surgiu abruptamente. A caneta de Sandalphon deslizou descuidadamente sobre o papel. Verdade seja dita, ela não achou que isso fosse uma boa ideia. Porque se todos os 9 deles se unissem, quem poderia enfrentá-los? Essa pergunta retórica acabaria sendo o final anticlimático dessa operação. Noite de Mongols capítulo 296. Manda a prole. A confiança de Sandalphon não era infundada. Havia 10 membros fundadores do Caminho da Espada Flamejante. Entre eles estavam sábios elementais de tempos antigos, magos poderosos e sábios estudiosos que levaram a era dos humanos a florescer. Havia também o fundador da igreja que controlou Norzim por milhares de anos, desde o início da Terceira Era. Cada um deles era de nível supremo e de força inigualável. Aqueles como Gabriel eram considerados juniores, inferiores em todos os aspectos. Ainda assim, ele foi bastante útil ao estabelecer a Igreja do Domo em nome da Lua dentro de Norzim. O rápido crescimento do Caminho da Espada Flamejante em Norzim deveu-se em parte à Igreja do Domo. E agora eram eles que influenciavam toda Norzim, tanto oficialmente quanto das sombras. A poderosa organização conhecida como Path of the Flaming Sword era como uma teia de aranha, cobrindo e controlando tudo o que havia dentro. Mas como os fundadores eram tão poderosos e orgulhosos, eles ainda estavam bastante dispersos, mesmo se liderados por Michael. Apesar de se infiltrarem em quase todas as organizações existentes, eles permaneceram separados e seguiram mestres diferentes. Embora pudéssemos estar confiantes demais, o fluxo de inteligência ainda poderia ser mantido suavemente. Mas desde a destruição combinada de Gabriel e da Igreja do Domo, nosso maior centro de informações foi perdido, resultando em nós apenas sendo capazes de confiar na Trutonion e naqueles insetos das sombras. Mesmo assim,
Tudo desmoronou. A igreja do Dom era semelhante aos olhos do caminho da espada flamejante. Embora fossem apenas peões inúteis, não podemos mais confiar apenas em nossas forças individuais, especialmente se houver aquele novo inimigo. A preocupação de Sandalphon não era com a força do inimigo, mas sim com a desorganização interna do caminho da espada flamejante. Embora houvesse alguns fanáticos obstinados dentro dessa organização um tanto frouxa, suas lealdades estavam com os anjos específicos que eles seguiam. Na verdade, muitos membros de nível médio não tinham ideia de que havia um total de 10 membros fundadores da organização. Agora que grande parte de suas conexões internas havia sido cortada, a desordem só continuou a crescer. Na verdade, quando a Fé do Sul foi fundada, o plano original da organização era enviar agentes secretos para se infiltrar e substituir os membros, numa tentativa de ganhar o controle dessa nova religião. No entanto, a Sunsphy tinha uma maneira desconhecida de identificar essas toupeiras, resultando em sua rápida apreensão e envio para a Secretariat Tower. O Patof de Flaming Sword mal conseguia coletar qualquer inteligência interna dessa forma. Além disso, de acordo com investigações recentes, a Fé do Sol estava aparentemente conectada ao Alpurgis, a bruxa que controlava a noite. Isso significava que havia uma possibilidade das bruxas primordiais retornarem. Essa era a maior ameaça ao caminho da espada flamejante. Mas, ao mesmo tempo, também era a sua maior oportunidade. Comparadas à livraria que surgiu de repente, as bruxas primordiais ainda eram as existências mais fortes. Afinal, de acordo com as lendas, o mundo inteiro foi criado por elas. Ser capaz de entrar no reino dos sonhos e retornar ao mundo real novamente praticamente consolidou sua habilidade de atravessar livremente o reino dos sonhos ou talvez criar um portal para isso. O caminho da espada flamejante queria roubar esse poder para se abrir o portal completamente. A carta de Michael realmente chegou na hora certa. Finalmente chegou a hora do Patof de Flaming Sword se tornar uma organização unida e coesa. Só então nossos desejos combinados se tornarão realidade. Sandalphon avaliou o pedaço completo da carta em sua mão enquanto seus olhos brilhavam de satisfação. E eu serei o mensageiro deste grande anúncio. Acredito que as notícias moverão seus corações, e eles temporariamente colocarão suas diferenças de lado e realizarão um feito que nunca foi alcançado por milhares de anos. Desde a criação do caminho da espada flamejante, Sandalphon era responsável por manter o equilíbrio interno da organização. Pelo menos antes do surgimento da Igreja do Domo, ela e seus subordinados eram o principal fator contribuinte. Seu trabalho era muito importante, cobrindo os detalhes de cada pessoal, bem como o fluxo de informações. Ei, espere só, seremos imparáveis quando chegarmos. Ele é meramente de nível supremo, e se ele é um Deus verdadeiro, e daí? O caminho da espada flamejante matou sua cota justa de níveis supremos no passado, o que é mais um. Sandalphon estendeu seus dedos escuros e finos. Um sorriso encantador, mas ameaçador, repousava em seu rosto, que era impecável como uma pérola negra. Usando suas unhas afiadas e escurecidas, ela torceu o fio solto de um pano de prato ao lado dela. Pequenas aranhas imediatamente vieram correndo, levando embora as cartas que ela havia terminado de escrever. Admirando as aranhas com olhos apaixonados, ela estendeu um braço para acariciar suas cerdas. Ela começou a se espreguiçar cansada antes de habitualmente dar 2 passos para frente. Um eco alto ressoou por toda a caverna subterrânea. O enorme corpo inferior de Sandalphon, que estava coberto com seda de aranha e pedras, deslocou todo o ninho. Isso resultou em inúmeras rachaduras se formando nas paredes de pedra ao redor. Sandalphon examinou a desordem em seu ninho e cobriu sua boca com as mãos. Ops, parece que não me movi por um bom tempo. Ela começou a flexionar as articulações de todas as 8 pernas e continuou em frente, saindo da plataforma em que estava originalmente. Estrondo. Sandalphon havia se destacado completamente das rochas e pedras, revelando um abdômen bastante considerável. A parte superior do corpo dela era de uma mulher nua e voluptuosa, enquanto a parte inferior era de um aracnídeo hediondo. A caverna inteira começou a tremer e, pouco depois, algumas pessoas pequenas com pele escura e cabelos prateados emergiram dos buracos nas paredes rochosas. Eles se ajoelharam no chão e gritaram em uma linguagem élfica. Alguns choravam muito enquanto outros dançavam de alegria, todos eles aparentemente em uma loucura frenética.
Essas pessoas pequenas eram de fato elfos negros que foram rejeitados pelo mundo. E comparados a Sandalphon, seus corpos eram realmente miniaturas. Enquanto ela estava na caverna aparentemente sem fundo, o primeiro parecia uma montanha inescalável. O anjo com o codinome Sandalphon era de fato o deus-aranha que os elfos negros adoravam. Uma existência também conhecida como Brodmoter. Uma criatura mítica que existia desde o início, muito antes dos elfos existirem. Seu nível era quase igual ao do rei gigante. Falando nisso, onde estão os pequenos bonecos que enviei para explorar a livraria? Já deve haver notícias. Sandalphon não prestou atenção aos elfos negros rastejantes e, em vez disso, bateu no queixo com os dedos. Atualmente, não havia muitos no mundo exterior que soubessem sobre o aparente nascimento de Sandalphon no Reino das Sombras como uma criatura das sombras. Aqueles insetos das sombras criados poderiam ser parcialmente considerados seus escravos, e ela poderia facilmente mudar a vontade deles como o mínimo de esforço. No entanto, quando ela estava prestes a puxar os fios para avaliar a situação, seu rosto escureceu drasticamente. Ela percebeu que os insetos das sombras começaram a se desintegrar incontrolavelmente. Não um, não 10, mas todos eles. O que está acontecendo? Quem está por trás disso? A expressão de Sandalphon era de absoluto desgosto. Sem qualquer hesitação, ela imediatamente colocou as mãos nos fios de seda e começou sua intervenção. Assim que ela atingiu um dos insetos das sombras, sua expressão se contorceu com malevolência. Como isso é possível? Causa e efeito, o poder da lei. Noite de Mongols capítulo 297, Domínio divino. Como pode haver uma lei deste nível? Sandalphon estava incrédula enquanto puxava os fios de seda esticados enquanto plantava suas 8 pernas na rocha ao redor. Um crescimento canudo surgiu em seu grande abdômen e 2 pálpebras enormes se separaram, revelando um olho de aranha vermelho sangue cruel. Marcas carmesim estavam se formando vagamente em seu rosto impecável, preto e perolado. A caverna desabou completamente com um estrondo, todos os rastejantes elfos negros foram enterrados vivos. Uma vasta quantidade de éter começou a jorrar, condensando-se na forma de uma cruz no olho do abdômen de Sandalphon. Tentando dissipar essa força invisível, mas que se espalhava rapidamente, da lei, ela ativou seu próprio poder. Como mencionado anteriormente, a maior diferença entre um nível supremo e um nível destrutivo estava na capacidade de interagir e manipular leis. Ainda assim, havia uma distinção entre leis superiores e inferiores, assim como diferentes níveis de interações. Era assim que a lacuna entre as patentes supremas poderia ser potencialmente maior do que aquela entre as patentes supremas e as patentes destrutivas. Afinal, havia de fato certas leis que não ofereciam vantagem em combate. Os ranks supremos que as dominavam podiam ser simplesmente rotulados como oportunistas e não eram nada comparados ao negócio real. Por exemplo, a criatura dos sonhos de nível supremo Deus da Chuva que foi invocada anteriormente por Lobo Branco seria apenas uma imitação inferior entre os de nível supremo. Embora não houvesse muitos supremos presentes em Norzim, ninguém sabia quantos supremos existiam no Reino dos Sonhos. Afinal, a patente era apenas uma construção humana, e ninguém que existia no Reino dos Sonhos era humano. Encontre o original em Hosted Novel. A verdade era ainda mais deprimente. Era de conhecimento geral que a vasta quantidade de ranks supremos dentro do Reino dos Sonhos superava em muito os de Norzim. Felizmente, Norzim não era uma grande mina de ouro, caso contrário, as pessoas aqui precisariam se cercar de 3 paredes para reprimir os terrores do Reino dos Sonhos. Se não fosse pelo muro de neblina, Norzim inteira já teria deixado de existir há muito tempo. De qualquer forma, mesmo que a alma ancestral de Candela não tivesse aparecido, o Aeteron Nilation Canon da Trutunion poderia ter anulado a proeza de combate do Hanged. Com um acompanhamento de combatentes de nível destrutivo, todo o incidente teria sido tratado perfeitamente. E quanto às mortes de civis e a destruição de propriedades? Peço desculpas, tudo isso foi culpa das enchentes e explosões de fábricas. Voltando ao assunto, o poder possuído pelo Deus da Chuva era de fato a lei de domínio da chuva. Uma combinação de 2 leis elementais inferiores, água e relâmpago. Ele só podia exercer comando direto sobre os elementos, mas era incapaz de elevá-lo a um conceito mais elevado, o que era um sinal de inépcia. Se o Deus da Chuva conseguisse manipular um conceito superior de lei, chuva não seria mais água e relâmpago. Em vez disso, seria ciclo e conversão.
e uma atualização de nível adicional produziria a eternidade. Não havia muita comparação entre esses três, e a diferença entre eles representava o nível de diferença entre as patentes supremas. Fundação, origem, lei. Esses eram os três níveis distintos de um posto supremo. A rigor, somente quando o terceiro nível era atingido é que alguém poderia ser chamado de posto supremo. Usando a habilidade de Muen, fonte da morte, como exemplo, a fundação era matar, a origem, morte, e sua lei, causa e efeito. Como ela havia herdado a posição de lua, ela naturalmente exercia todo o poder mencionado acima. Tudo o que ela precisava era gastar tempo praticando para controlá-los. Outros cargos supremos, por outro lado, tiveram que descobrir por si mesmos. A fundação do deus aranha Sandalphon era a tecelagem. Após sua sublimação à origem, tornou-se conexão, abrangendo apego e separação. Quanto à sua lei do destino, Sandalphon mal conseguiu abordá-la. Atualmente, ela queria utilizar a conexão para cortar a causa e efeito do inimigo. O vazio, conectado por seda de aranha, estava ligado à localização de inúmeros insetos sombra. Ele exibia a situação atual, um total de 3.722 insetos sombra. Semelhante a um rascunho apagando velas acesas, tudo conectado a Cleveland foi levado para longe em pó pela lei intangível no momento em que ele se desintegrou no luar. A sequência dessa desintegração progrediu para o nível de conexão que eles tinham com Cleveland. Embora Sandalphon tenha ficado surpresa com o nível de lei demonstrado pelo inimigo, como veterana de nível supremo, ela estava ciente da inexperiência do inimigo com esse mero contato. Simplificando, o oponente era como uma criança equipada com um obus portátil. O poder de fogo da arma pode ser impressionante, mas o portador tinha dificuldade até para carregá-la. Embora o poder destrutivo de um canhão por si só fosse tão devastador que poderia abater um grupo de pessoas mesmo sem mira adequada, um adulto com uma arma de fogo provavelmente ainda poderia causar danos semelhantes. Droga! Só consegui salvar 1/3 deles. O rosto de Sandalphon estava cheio de raiva incessante. 1/10 da seda ao redor havia perdido seu brilho branco e brilhante. Como videiras murchas, elas começaram a queimar ou murchar, caindo ou quebrando como resultado. Esses eram exatamente os insetos das sombras que ela tinha sob seu controle. Ao mesmo tempo, essas eram as melhores ferramentas que o Patoft Flaming Sword utilizava. E agora, mais da metade delas foram apagadas. Para piorar a situação, havia membros do caminho da espada flamejante sofrendo acidentes de gravidade variada e perdendo suas vidas. Enfurecida, Sandalphon pisou em todas as suas 8 pernas em um frenesi fervente. Ela finalmente conseguiu distinguir claramente a entidade que havia eliminado 1/10 de sua conexão. Impossível. Um rank destrutivo. Como um rank destrutivo conseguiu pegar o poder da lei, e a causa e efeito? Sandalphon viu a imagem no vazio, uma jovem garota desprovida de expressão envolta no luar. Como o brilho suave do luar, ela apareceu instantaneamente ao lado do maior doppelganger de Sandalphon. No entanto, o que chegou foi uma lança raiada feita de luar condensado. Esta lança de luar afiada como navalha atravessou milhares de quilômetros com força imparável e atingiu diretamente o corpo largo do doppelganger, perfurando simultaneamente os olhos nas partes humana e aracnídea do corpo. Ao fazer isso, a lança correntou o doppelganger estridente em um crescente assustadoramente elegante. Logo depois, o luar floresceu em um anel, aprisionando o enorme doppelganger no lugar. Tudo isso ocorreu num piscar de olhos, tanto que Sandalphon havia ativado seu poder da lei apenas uma fração de segundo antes. Essa era a velocidade do luar. Habilidade, projeção coronal. O olhar de Sandalphon estava fixo na lança. Ela sentiu novamente a aura de uma lei. Como? Como isso é possível? 2 tipos de lei? Ela passou inúmeras vezes utilizando a lei do destino para sintetizar um boneco doppelganger. Baseado no conceito, era equivalente a outra versão dela, com um nível de poder similar a quando ela ganhou tecelagem pela primeira vez. E agora, o doppelganger foi empalado antes mesmo de detectar o verdadeiro inimigo. E se tivesse ocorrido com seu corpo real? Sandalphon agora se sentia um pouco assustado. Tudo o que ela achava que sabia foi subvertido, fazendo-a se sentir como uma pessoa ignorante vivendo sob uma rocha. Entretanto, uma questão ainda mais crucial surgiu na mente de Sandalphon. Quem é ela? De fato,
Quem exatamente era essa jovem cuja aparição havia eliminado 1/10 de suas conexões e até mesmo destruído o sósia de Sandalphon? Sandalphon não ousou usar sua habilidade de investigar diretamente. Tudo o que ela podia fazer era extrair a memória de seu doppelganger. Não é assistente do dono da livraria. Noite de Mongols capítulo 298. A mão que sai das sombras. Antes desse momento, Sandalphon nunca havia encontrado um inimigo que pudesse exercer duas leis. Agora, ela não tinha mais nenhuma intenção de momentos atrás de contatar e unir os outros anjos que queriam destruir o dono da livraria. Por alguma razão, essa jovem garota que cavalgava o luar não emitia a aura de uma suprema, mas ainda assim era capaz de exercer plenamente os fundamentos de uma lei. Simplificando, esse ser que demonstrou proeza de suprema ainda poderia ser considerado uma destrutiva. Isso ultrapassava em muito o nível de conhecimento de Sandalphon. Era basicamente um paradoxo. O inimigo na verdade possuía dois tipos de lei. Então, por que ela ainda não havia alcançado o posto supremo? Sandalphon ficou completamente perplexa. Tudo o que ela podia fazer era atribuir isso ao fato de o inimigo ter uma habilidade ilusória que poderia enganar até mesmo um rank supremo. Com isso, o poder potencial do inimigo aumentou mais uma vez. Porque um rank supremo com essa habilidade estaria trabalhando lado a lado com aquela livraria. Até mesmo o rank supremo mais próximo normalmente teria grande dificuldade em trabalhar junto. Devido aos seus muitos anos mantendo as comunicações no caminho da espada flamejante, pode-se dizer que a Sandalphon tinha uma compreensão bastante profunda desse fato. Cada posto supremo tinha seu próprio orgulho excepcional. Afinal, era difícil se sentir importante e arrogante quando se alcançava o estágio máximo em um determinado campo, além de ser capaz de controlar as leis do mundo. Cooperação significava mais do que apenas confronto. Às vezes, também significava seguir as instruções de outro. Quando isso acontecia, uma briga poderia estourar. Não, uma briga iria estourar. Isso seria causado principalmente pelo orgulho individual dos Supremos. Eles nunca mudavam de ideia facilmente uma vez que a decisão era tomada. E quando as opiniões se chocavam, não havia possibilidade de unidade. Essa também foi a razão pela qual o caminho da espada flamejante permaneceu tão disperso, apesar de ter existido por tanto tempo. Agora, os adversários não apenas estavam trabalhando juntos, como parecia que eles tinham uma relação de mestre e servo. Que ridículo! Como alguém de nível supremo pode ser servo de outro nível supremo? Sandalphon folheou as memórias de seus asseclas. Seu corpo principal tinha acabado de acordar de seu sono, portanto sua memória não estava completa. Ela só podia responder ao pedido de Michael e contatar os outros anjos em seu nome, enviando uma mensagem sobre uma equipe para discutir contramedidas. Depois de absorver todas as memórias relevantes sobre o Talmud e a livraria, ela ficou bastante surpresa ao descobrir que tinha visto um rosto de mãe um ano atrás, em um laboratório, feito por funcionários da União da Verdade sob seu controle. Além disso, ela foi rotulada como homúnculo. As costas de Sandalphon arquearam-se involuntariamente enquanto um arrepio subia até sua cabeça, fazendo com que suas vértebras se contorcessem e inchassem sob sua pele como uma centopeia. Seu coração sentiu horrores indescritíveis, tanto que sua mente ficou em branco e nenhum pensamento coerente pôde ser formado. Apesar de Sandalphon existir há muitas eras, este foi um evento que deixou completamente perplexo o Deus-Aranha que governava os Elfos Negros e o Reino das Sombras. Se Muen fosse de fato um homúnculo, isso significaria que ela havia nascido neste mundo há apenas um ano. Ela era diferente do dono da livraria que simplesmente apareceu do nada. Em vez disso, suas origens ainda eram rastreáveis. Todos os dados físicos sobre ela foram registrados no laboratório da Truth Union, onde ela foi criada até seu eventual desaparecimento. Além de ser feito com uma pedra filosofal para dar origem a um alto grau de compatibilidade etérica, o laboratório não fez mais nada para aumentar a habilidade inata antes de sua fuga. O que significa dizer que ela não absorveu nenhum éter antes de deixar o laboratório. Ela era apenas um homúnculo comum e genuíno com capacidades físicas ligeiramente mais fortes do que uma pessoa comum. Incapaz de compreender isso ela mesma, Sandalphon sentiu-se tremendo enquanto agarrava ambos os lados da cabeça e ria. Como isso é possível? Se esse fosse realmente o caso, isso significaria em apenas alguns anos, não anos. Subtraindo os anos que ela passou no laboratório,
Ela passou de um homúnculo comum com algumas falhas para um nível supremo empunhando 2 tipos de lei em apenas 4 meses. Como isso pode ser? Como é possível? A cabeça de Sandalphon balançou violentamente enquanto os olhos de aranha alinhados por todo o seu corpo continuavam piscando, se contorcendo e até mesmo explodindo. Seu coração tremia de raiva. Isso deveria ser completamente impossível. Na verdade, isso estava inclinando a balança das leis do mundo. Tornar-se um rank supremo sem colocar milhares de anos de esforço era basicamente um sonho impossível. Isso era pisar nas conquistas dos ranks supremos. Ridículo, 4 meses ridículos. O que alguém pode fazer em 4 meses? Nos seus sonhos. Ou melhor, em vez de sonhos, este era o pesadelo de Sandalphon. Sandalphon congelou de repente. Um pensamento ainda mais horripilante surgiu. Min era uma homúnculo comum no laboratório, mas de repente se tornou uma suprema em 4 meses. Durante todo esse processo, o único fator que mudou e o único atípico foi ela se tornar assistente da livraria. O sorriso caloroso do jovem dono da livraria de repente surgiu em sua mente. É ele. Sandalphon teve uma percepção repentina. Ela havia cometido um erro fatal em seu julgamento anterior. O dono da livraria era o cérebro por trás de tudo isso. Seu nível de poder estava em um nível inimaginável, igual, se não maior que o de uma bruxa primordial. E dentro da cena que ela viu no vazio, a batalha já havia terminado. A projeção da coroa da lua transmutou-se em um halo nebuloso, imobilizando o doppelganger em dificuldades. Num piscar de olhos, o halo apertou e com um fio cortante absoluto, cortou o clone ao meio. E quando a luz brilhante diminuiu, a jovem já havia desaparecido. Ainda dá tempo. Ainda consigo fazer isso se eu lembrar das letras agora. Sandalphon desconsiderou os tumultuosos ferimentos do que sofreu com a morte fiel de seu doppelganger. Murmurando para si mesma, ela começou a puxar a seda, preparando-se para desfazer o envio das cartas. Parando-se, Sandalphon balançou a cabeça. Não, isso é muito urgente. Preciso cuidar disso pessoalmente, cara a cara. Caso contrário, os poucos não levariam isso a sério. A forma meio humana e meio aracnídeo de Sandalphon aparentemente se dissolveu em uma forma escura e assimilou a sombra abaixo de seu corpo. Como governante do Reino das Sombras, a maneira mais rápida de viajar era, naturalmente, pular para o Reino das Sombras e atravessá-lo. O abdômen enorme do Deus-Aranha pareceu dissolver-se em uma poça enegrecida no chão. Dentro dessa caverna profunda, apenas teias de aranha permaneceram no vazio sombrio. Momentos depois, a poça negra pareceu borbulhar quando uma mão esbelta com a pele tão delicada quanto uma pérola negra se estendeu dela, tentando desesperadamente agarrar as paredes rochosas ao redor, mesmo ignorando os danos causados em suas unhas afiadas. Como se estivesse fugindo para salvar sua vida. Entretanto, nas sombras abaixo, inúmeros tentáculos se enredavam e giravam enquanto eles perseguiam, formando uma outra mão sombria. Era a mão de um homem. A mão apertou a mão de Sandalphon que lutava, dedos entrelaçados. Como um casal de mãos dadas, a mão da sombra apertou a mão de Sandalphon até transformá-la em uma polpa sangrenta enquanto a puxava de volta para as sombras. Sandalphon cometeu um erro enorme e fatal. Ela só notou Mu usando a Source Death para matar Cleveland, assim como Alice e Paz sendo atacados por Whitey. No entanto, ela falhou em notar Louie, que foi engolido pelas sombras. Noite de Mongols capítulo 299. Aqui está um presente para você. O luar condensou-se em Mu no ar, e ela apareceu a uma certa distância da livraria, com o rosto mais pálido do que antes. Uma luta com um verdadeiro supremo pode ter sido rápida, mas certamente não foi fácil. Enquanto o doppelganger de Sandalphon só tinha maestria no primeiro nível da lei com potencial para atingir o segundo nível, origem, ele ainda era um rank supremo. Além disso, a própria Sandalphon havia usado o trama para criar inúmeras linhas de destino em seu clone como seguro. Antes de morrer, o contra-ataque de sua sósia impor toda a má sorte tecida ao inimigo, numa tentativa de enfraquecer as linhas do destino até sua forma mais fina e frágil. Em seguida, tentou-se direcionar severas linhas do destino da outra parte para acabar com ela ali mesmo. Infelizmente, ela havia encontrado uma lei que poderia neutralizar completamente a dela. Com a ajuda da fonte da morte, a projeção coronal poderia eliminar não apenas a vida, mas também tudo mais, tangível ou invisível, incluindo o destino. Em suma,
A morte da fonte era superior à lei de Sandalphon por um nível inteiro. Se ela pudesse dominar o destino, talvez Sandalphon pudesse ter sido capaz de lutar contra ele. No entanto, ela ainda estava no nível de conexão, então o resultado final era óbvio. Ainda assim, Muin ficou ferido. Afinal, ela ainda estava apenas no nível destrutivo e sua única experiência era a batalha com o pseudo-deus. Mesmo que ela tivesse maestria em leis, sua experiência ainda era insuficiente. O poder do destino condensado pelo clone de Sandalphon expandiu todas as falhas no corpo de Muin. Aquelas pedras filosofais inferiores que a acompanhavam desde sua criação penetraram sua carne e ossos, causando rachaduras. Ainda não sou forte o suficiente. Muin pensou consigo mesma. Limpando o sangue dos lábios, ela voltou para a livraria com Itei nos braços. Ao mesmo tempo, ela também aplicou uma bênção divina sobre si mesma. O rosto pálido da garota havia retornado ao normal, mas o dano rompido da origem já havia se tornado parte dela. Mesmo que pudesse ser restaurado, a pedra filosofal inferior danificada se transformaria em uma pedra filosofal inferior completa. Nesse caso, seria como se ela fosse uma pessoa deficiente. Isto é, a menos que ela pudesse encontrar uma pedra filosofal de qualidade perfeita para substituí-la. Muin balançou a cabeça e refletiu, como se uma pedra filosofal de grau perfeito fosse tão fácil de encontrar. Ela aprendeu um pouco sobre alquimia através do que viu e ouviu durante o ano que passou no tanque de vidro do laboratório da União da Verdade. Refinar uma pedra filosofal não exigia apenas matérias-primas, mas também o mais alto nível de estudiosos. Dizia-se que até mesmo o presidente da Truth Union só havia conseguido uma vez. Só aquela vez a fez chegar perto de ascender ao posto supremo. E assim, ela entrou em reclusão para romper para o próximo nível. A pedra filosofal que ela forjou foi usada pela União da Verdade para alimentar o canhão de aniquilação do éter. De fato, um tiro do canhão de aniquilação do éter exigia o uso de uma pedra filosofal de grau perfeito, mas seu poder era suficiente para matar um ser supremo comum. Isso por si só demonstrou o quão valiosas eram as pedras filosofais. Ou melhor, mostrou a grandeza dos estudiosos como uma classe entre os seres transcendentes. Em suma, as pessoas ou organizações que conseguiam obter essas pedras filosofais de grau perfeito eram definitivamente protegidas com muito cuidado. Quanto às pessoas que poderiam fazer essas pedras, nenhuma foi encontrada até o momento. Muin abriu a porta da livraria com o Itei nos braços. O Itei estava ileso, é claro. Sob a proteção de Muin, não estava apenas bem e tinha desfrutado de uma refeição satisfatória. No entanto, não era estúpido. Afinal, era o descendente enganador e avarento de um pseudo-deus. Naturalmente, sabia que o babear e a fuga de hoje não teriam sido possíveis se Muin não o tivesse seguido. Assim, ele permaneceu obedientemente nos braços de Muin para mostrar sua determinação de nunca mais sair por aí sem permissão no futuro. Quanto mais pensava no que tinha acontecido, mais sentia que o momento de indulgência do geralmente assustador chefe Lin foi usado para ensinar uma lição ao pequeno Itei. O mundo exterior era perigoso e um aviso para não pensar em escapar. Isso mesmo. Só esse homem terrível que quer comer gatos todos os dias poderia fazer uma coisa tão tortuosa. O Itei assentiu para si mesmo, afirmando esse pensamento. Você voltou. Atrás do balcão, Lin Jie olhou para cima e ficou momentaneamente surpreso. Era por causa do quão desgastada a mãe estava. Suas roupas estavam manchadas de sujeira e ela parecia um tanto exausta. O pelo de Itei estava arrepiado, e havia um pouco de um fluido vermelho desconhecido no canto de sua boca. Ele lembrou que Muin havia saído por um bom tempo. Os cantos da boca de Lin Jie se contraíram. Ela não encontrou alguém que roubava e abusava de gatos. Encontrou? Lembrando que depois de prometer à linda cosplayer elfa que tudo iria melhorar, Norzin sofreu uma inundação logo depois. E agora isso, Lin Jie tinha azarado. O chefe Lin ponderou por um momento antes de falar. Estava tudo bem? Você não deveria ter encontrado nada perigoso, certo? Se alguém te intimidou, me avise e eu vou me vingar por você. Não pessoalmente, é claro, mas, em vez disso, ele pretendia chamar a polícia. Pedir para Giuseppe resolver isso. Muin balançou a cabeça. Está tudo bem, ela disse. Só um bando de ladrões de gatos e seu cérebro. Eu já lidei com eles.
O caso todo não era realmente considerado perigoso, mas o pensamento de que agora ele estava naturalmente desabilitado fez com que seu humor inevitavelmente caísse. Lin Ji sabia que o seu assistente era sempre honesto e não um tsundere. Está tudo bem significava que era só isso. Aliviado, Lin Ji imediatamente se animou. Isso é bom. Então, ele parou de sorrir de repente. Espere um momento. O que significa lidar com? E o que diabos ela quis dizer com ter lidado com o cérebro por trás de tudo isso em tão pouco tempo? Lin Ji não pôde deixar de perguntar. Muen. Eliminar bandidos é bom, mas um gênio não seria descoberto tão facilmente, certo? Você poderia estar enganado. Muen ficou assustado, mas de repente ficou alerta. É isso mesmo. É tão fácil matar alguém de nível supremo. Pensando bem, a força demonstrada pela oponente estava muito abaixo do esperado. Além disso, em retrospecto, a reação da oponente foi estranha quando ela pensou mais nisso. Era bem provável que fosse um substituto ou um clone. O chefe Lin é incrível. Ele facilmente pensou em algo que eu não esperava. Eu fui descuidado, Muen proferiu gravemente com um aceno de cabeça. Obrigado pelo seu lembrete. Lin Ji balançou a cabeça. Ele sentiu que uma recaída da doença Shunibyo havia se abatido sobre sua assistente. Ele imaginou que ela provavelmente havia assustado alguns bandidos e, incidentalmente, ameaçado o líder ao longo do caminho, mas, em vez disso, usou palavras assustadoras como lidou com. Ele colocou uma fachada imediatamente, retratando sua senioridade e mantendo sua autoridade enquanto, ao mesmo tempo, tentava estar na mesma sintonia que seu assistente. Estou aqui para lembrá-lo desta vez, mas não há garantia de que estarei lá na próxima. Você não deve agir de forma imprudente, ok? Muen assentiu obedientemente. Wei, ignorante dos perigos do mundo, imediatamente pulou dos braços dela, correndo por cima do balcão e caindo nos braços da chefe Lin, tremendo e parecendo ter sido intimidado, na esperança de ser confortado. No entanto, para sua surpresa, Lin Ji tinha 2 pesos e 2 medidas e o tratava de forma diferente. O chefe bateu os nós dos dedos na cabeça do gato gordinho e repreendeu. Ainda tem a cara de pau de agir como uma criança mimada. Uma olhada na sua barriga saliente posso dizer que você já se saciou. Vamos ver se você ainda ousa sair da próxima vez, encrenqueiro. O Itei foi duramente repreendido e só conseguiu esconder a cabeça entre as patas e miar tristemente, indicando que não ousaria fazer isso novamente. Ah, certo. Lin Ji pegou uma caixa rosa em forma de coração e entregou Muen. Suavizando o tom, ele disse, aqui está um presente para você. Obrigado por tudo que você fez pela livraria nos últimos meses. Abra e dê uma olhada. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.